Bom dia, crianças! Hoje é dia 2 de março de 2021. No nosso planejamento, nós temos esta folhinha de atividade com o cabeçalho, onde você deve colocar, já tem escola, então você vai colocar municipal com letra maiúscula, coronel com letra maiúscula, João com letra maiúscula e Domingos com letra maiúscula. O nome da sua professora, Letícia Zinato. Aluno, o seu nome completo, todinho. O componente curricular, língua portuguesa. Então, essa folhinha é do caderno de português. A data vocês vão colocar no lugar dessa que tá aqui, ó. A tia até riscou para vocês lembrarem. Vocês vão colocar 02/03/2021. E nós vamos começar com um texto sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? O Covid-19. Acompanhe a leitura comigo. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente deste vírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China. Os primeiros casos de coronavírus em humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Olha, já tem bastante tempo. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, usado no microscópio, né? Que é aquele aparelho que aumenta as coisas que a gente não consegue ver a olho nu, que precisa aumentar. Parecendo uma coroa. Então, o desenho dele, quando você olha no microscópio, a forma dele parece uma coroa, por isso que chama coronavírus. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os tipos de coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E e o NL63 e beta-coronavírus OC43HKU1, entre outros. Porque tem uma reticência aí, quer dizer que continua, são vários. O que você precisa saber e fazer como prevenir o seu contágio? Para prevenir o contágio. O primeiro videozinho que eu coloquei aqui antes de começar esse já era o quê? Passando álcool e usando a máscara. Então aqui fala, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Se você estiver perto da torneira e do sabão, é muito melhor do que usar o álcool em gel. O álcool em gel é para quando a gente sai de casa, que não tem como usar água e sabão. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Então, você não vai espirrar assim, achei! Você vai espirrar aqui, ó. Achei! Tá? Nesse lugar aqui, eu tampo o nariz e tampo a boca. Evitar aglomerações se estiver doente. Não ir em lugar onde tem muita gente. Se você tem qualquer sintoma que dê suspeita de coronavírus, você não deve ir a lugar que tenham várias pessoas. Melhor nem sair de casa, tá? Manter os ambientes bem ventilados, abrir bem as janelas da casa e deixar o ar circular. E não compartilhar objetos pessoais. A gente não deve trocar lápis, borracha, talheres, prato, garfo, tudo isso. Roupa, tá? Coisa que só você usa. A fonte desse texto é da internet, ó, https://coronavírus.saude.gov.br. Quando põe esse gov é porque é do governo brasileiro. Aí temos a questão 1. O texto, o que é coronavírus, apresenta informações importantes para o entendimento da doença causada por esse vírus. Para quais pessoas esse texto foi escrito? Somente para as crianças? Só as crianças que precisam dessa informação? Para professores que ministram aulas em universidades? Só para o professor que vai dar aula lá na faculdade, nas universidades? Na outra página. Para pessoas adultas? Para a sociedade em geral, crianças, jovens e adultos? Releia novamente e marque a questão que você considera correta. Na questão 2.
Os textos, em geral, desempenham uma função específica, como, por exemplo, informar, entreter, entre outros. Qual é a principal função do texto? O que é coronavírus, o Covid-19? Qual é o principal motivo que foi escrito esse texto? É para divertir as pessoas? É para informar as pessoas? É para expressar, demonstrar sentimentos? É para expor opinião? Então, você vai reler e marcar a questão que você acredita ser a correta. No texto 2 fala, com essa onda de coronavírus, até o Cascão resolveu lavar as mãos. Vocês conhecem a turma da Mônica, né? Todo mundo sabe que o Cascão detesta tomar banho, detesta água, nem gotinha de chuva ele pega, não é? Então, olha só. Lavar as mãos salva vidas. Aí tá o Cascão na pia, tá vendo? Com água e sabão e todos os coleguinhas falando com ele. Então vem a questão 3. No texto 2, encontramos a seguinte frase. Lavar as mãos salva vidas. Por que lavar as mãos pode salvar vidas? Porque as mãos ficam cheirosas? Porque é uma maneira de evitar a transmissão de vírus? Porque é uma forma de agradar aos pais? Porque é necessário para participar de algumas brincadeiras? Releia novamente e marque a questão que você acredita ser correta. Questão 4. Releia os textos 1 e 2. Em seguida, marque as alternativas que apresentam as semelhanças entre os textos. Então, o texto 1, esse aqui, e o texto 2, que é o quadrinho, tá? A semelhança entre eles, olha, os dois textos apresentam ilustrações, então olha uma folha e olha a outra. Indicam a importância de lavar as mãos, explicam o que é coronavírus, estão organizados em parágrafos. Então, releia, observe e marque a questão correta. Aí tem a questão 8, que é uma produção de texto. É hora de mudar alguns hábitos e você também pode colaborar para juntos enfrentarmos essa pandemia. Escreva um pequeno texto sobre quais são as formas de prevenção do novo coronavírus. Não esqueça o título. Então, o título você pode colocar como se prevenir do coronavírus, evite o coronavírus, correndo do coronavírus, tá? Coisas desse tipo. Lembre que o título é centralizado no meio da linha e aqui você vai dar um parágrafo para começar o seu texto. O parágrafo é um dedão. Coloca o dedão. O primeiro parágrafo você tem que explicar o que é o coronavírus. Tá? O coronavírus, aí explica o que você sabe que é o coronavírus. Ponto final. Depois você vai pôr outro dedo do mesmo tamanho, do mesmo rumo e fazer o segundo parágrafo. Para as pessoas se defenderem do coronavírus ou evitarem o coronavírus, elas vão precisar de... Aí você pode citar, usar álcool em gel, usar máscara, lavar bem as mãos, não compartilhar materiais. Já citou, ponto final. Já que você ensinou a pessoa o que é coronavírus, como evitar o coronavírus, você vai colocar a sua conclusão no terceiro parágrafo. Tá? Se a pessoa fizer tudo aquilo que você indicou, o que vai acontecer? Ela não vai ficar doente e vai evitar que outras pessoas fiquem doentes. Então, você pode concluir seu texto com o terceiro parágrafo assim. Acredito que... Aí você coloca lá. Ao fazer os cuidados necessários ou ao me prevenir do coronavírus, evitarei que a população adoeça, que o país adoeça, que o mundo adoeça, coisas nesse tipo, tá bom? Essa é a conclusão do seu texto. Serão só 3 parágrafos. Acabou de escrever? Confere, leia, vê se não faltou palavrinha nenhuma, se não soltou letrinha, tá? Vê se tá dando para ler direito. Lembra que a tia não estará na sala de aula, a tia estará em casa. Então, em casa, quando ela for ler, ela tem que entender o que você escreveu, porque você não vai estar perto para falar para ela, ok? Ó,
Tenho certeza que vocês vão brilhar nessas atividades e vão fazer muito sucesso. No final dessa atividade tem escrito: não escreva no verso das folhas, verso é a parte de trás, tá bom? E pede o papai e a mamãe para colocar a assinatura deles, de que eles viram que você fez a tarefa direitinho. E aqui embaixo você coloca o seu nome completo. Aqui o do papai, ou da mamãe, ou da vovó, quem estiver fazendo tarefa com você. E embaixo o seu nome completo, ok? Essa folha 1 e a folha 2, você vai recortar nas margens, tá vendo? Na linhazinha aqui, e vai colar no seu caderno de português, tá bom? Essa folha aqui, você vai guardar no envelope e levar para a escola na segunda-feira, na hora de trocar a atividade, para pegar outra atividade. Somente essa folha vai para a escola, ok? Beijão, até a próxima!